Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, nesse tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouviu-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem ao Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o na luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário,
temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Amados irmãos, nós hoje celebramos o 12º domingo do tempo comum. E é uma oportunidade favorável para renovar a nossa confiança em Deus. No Salmo, nós vamos ouvir através do salmista: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Diante das nossas angústias, aflições da nossa vida, muitas vezes só temos o Senhor como aquele que nós podemos recorrer, aquele que nos podemos pedir, aquele que nós podemos nos refugiar. E isso se torna um drama ainda maior na vida do homem. O homem é chamado a ser cabeça da casa, o homem é chamado a dar segurança, o homem é convocado a dar estabilidade ao seu lar. E diante de toda essa missão que ele tem, não é possível que ele esteja sempre choramingando, não é possível que ele esteja sempre triste, não é possível muitas vezes que ele consiga partilhar a sua dor, as suas lutas e as suas dificuldades com alguém. E daí resulta que muitas vezes o seu coração fica aflito, angustiado e cheio de preocupações. E diante disso, a liturgia da palavra nos oferece um remédio, uma cura e uma solução para o nosso coração, que muitas vezes está inquieto pelas preocupações que a missão de ser homem, ser esposo, ser pai, oferece no nosso tempo, que é recorrer ao Senhor pelo vosso imenso amor. O amor de Deus, ele não se esgota. O amor de Deus, ele é eterno, não tem começo e não tem fim. E por esse amor não ter começo e não ter fim, nós podemos sempre se voltar a ele. Voltamos a ele porque ele nos conhece. Voltamos a ele porque ele sabe dos desafios que todos nós somos convidados a enfrentar, e mesmo assim, ele não nos abandona diante daquilo que nós temos que enfrentar. Tanto que na primeira leitura, Jeremias, diante de tudo aquilo que ele passa, ele se volta ao Senhor. E ele afirma que Deus salvou das mãos dos malvados a vida do pobre. E tantas vezes, não é que precisamos sermos salvos da mão dos homens. Nós precisamos sermos salvos das dificuldades que nós mesmos nos colocamos. Porque ontem nós ouvíamos no Evangelho Jesus dizer: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua preocupação. Porém, como cabeça da casa, como aquele que é o líder da família, é quase impossível deixar que as preocupações, deixar que as angústias não tomem espaço hoje. Então, precisamos de fato lembrar, nós temos um Deus. Nós temos aquele que é o chefe supremo da família. Se nós somos o cabeça da casa, Deus é o cabeça do mundo. Se nós somos o líder da família, Deus é o líder do mundo. Então não adianta nada nós ficarmos com 1001 preocupações como se fôssemos resolver tudo e esquecemos que temos alguém que de fato, pelo seu poder divino, pode resolver todas as coisas. Olhemos de maneira especial para São José.
São José ficou muito conhecido ultimamente através do Papa Francisco por uma imagem de devoção dele, que é a imagem de São José dormindo. E esta imagem de São José dormindo nos mostra que São José tinha as suas preocupações, São José tinha as suas aflições, porque ele seria pai do próprio Deus. Ele tinha que sustentar a sua esposa, a Virgem Maria, mesmo sendo pobres. Mas mesmo assim, São José, nas suas preocupações e aflições, ele não deixou que isso roubasse a sua paz. Ele era capaz de descansar. Ele era capaz de voltar o seu coração para Deus. Ele era capaz de não desanimar. E nós temos que ser assim também. Quando colocamos a cabeça no travesseiro, lembrar: se eu não fiz tudo hoje, eu tenho um Deus que pode fazer tudo amanhã. Não depende somente de nós, caros irmãos. Não depende somente das nossas forças, não depende somente das nossas certezas, não depende somente das nossas convicções. Tudo que nós precisamos vem de Deus. E São José, melhor que qualquer homem nesta terra, compreendeu isso. Por isso que nós rezamos: São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. Nós pedimos que ele nos valha, assim como Deus valeu por ele. Por isso, nunca deixemos de imitar São José. Poderíamos falar 1001 virtudes de São José, poderíamos falar da sua virilidade, poderíamos falar da sua fortaleza, poderíamos falar da sua paciência, mas hoje precisamos falar da sua confiança. Confiança que não esmoreceu, confiança que não desanimou, confiança que não desconfiou, mas confiança que se manteve firme, assim como a confiança de cada um de nós deve ser firme e constante. Se nós vemos a capacidade de São José dormir e diante das suas preocupações e problemas, ter o coração em paz, porque sabe que Deus é seu refúgio, também nós somos convidados a exercer este caminho. Somos convidados a trilhar esta estrada, porque não adianta nada nos preocuparmos, ficarmos aflitos e não podermos resolver. Mas Deus o pode. Então, não deixemos que as nossas angústias roubem o lugar de Deus. E assim também, nós começamos a olhar para João Batista, que nós celebraremos quarta-feira, dia 24. E São João Batista é para nós um exemplo de força. Porque João, ele entregou a vida inteira por causa de Cristo. E ele exerce uma grande missão do homem, que é: Deus cresça e eu diminua. Porque muitas vezes o homem não recebe o reconhecimento que deveria. Às vezes você faz tanto pela sua casa, você se esforça tanto na sua família, você trabalha horas e horas, você faz o possível e o impossível, e infelizmente não é reconhecido. Infelizmente você não é valorizado, porque muitas vezes pensam: não, é a sua obrigação, então segue a vida. Mas diante disso, nós precisamos lembrar: de fato, não estamos aqui para ser reconhecidos, não estamos aqui para sermos valorizados, não. Mas nós temos uma recompensa, nós temos uma certeza de que se você exercer bem a sua vocação como pai e como esposo, você alcançará o reino dos céus. Quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá uma vocação, Ele não nos pede perfeição. Então, você vai errar como pai. Você já errou como esposo. Você já fracassou. Você já teve maus momentos. Porém, um erro não define nada. Porque Deus é um Deus do recomeço. Deus é um Deus do perdão. Deus é aquele que salva a vida dos seus servos. E por isso, nós precisamos hoje renovar a nossa missão. Precisamos hoje, por intercessão de João Batista,
aprender que Deus deve se manifestar em nós. Quer ser um bom pai? Imite a Deus Pai. Quer ser um bom esposo? Imite a São José. Deus, ele não somente fala, ele mesmo dá o exemplo, ele mesmo dá o testemunho. Nós somos chamados a viver de acordo com ele, para que assim sejamos santos, puros e assim alcancemos a vida eterna. E por fim, nós vamos hoje ouvir no Evangelho Jesus dizer: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. E às vezes nós temos muitos medos daqueles que matam o corpo. Em que sentido? Temos medo de perder o emprego, temos medo de perder a família, temos medo de perder os amigos, temos medo de perder a habilidade de trabalhar, temos tantos medos. Só que na hora de nos preocupar com nossa alma, nós somos indiferentes. Tantos que estão aqui que já passa de mais de 6, 7 meses sem confessar. Tantos que estão aqui que faltam com frequência às missas de domingo. Tantos que estão aqui que não rezam todos os dias. Nós temos medo daquilo que mata o corpo, mas será que não temos medo daquilo que mata a alma? Será que não temos medo daquilo que nos afasta de Deus? Caros irmãos, não esqueçamos, a morte, ela pode chegar a qualquer momento. A morte, ela não se adianta, mas também ela não se atrasa. Então, comecemos a buscar as coisas que dão vida à nossa alma. Não deixemos para amanhã. Não pense, minha esposa já vai. Minha esposa já reza. A maioria das famílias cristãs, dizem as estatísticas, que se mantém cristã quando o pai engaja na fé, quando o marido sustenta a fé da casa. Só a esposa, às vezes, não mantém. É preciso do homem, é preciso daquele que vai dar sustento, daquele que vai dar firmeza. Então, busque viver a sua fé dignamente. Não queira viver como um a mais. Não queira ser como um homem do mundo. Dê prioridade a Deus. Porque é somente dando prioridade a Deus que nós podemos alcançar a felicidade. Então, reconcilie-se com Deus. Então, comece uma nova vida. Então, abandone o pecado. Então, deixe a distância de Deus. Se aproxime do Senhor, esteja na igreja, viva na sua amizade, para que assim possamos alcançar a vida eterna. Que as palavras do Santo Evangelho completem no nosso coração tudo o que faltou.